Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional e hoje estamos aqui para falar sobre uma tarde de sonhos, uma tarde de sonhos que podem terminar muito bem ou muito mal. Mas o mesmo muito mal, será que foi tão ruim assim? E eu vou explicar para vocês esse pensamento sobre o que eu estou falando aqui nesse vídeo de hoje. Antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, muito conteúdo de futebol internacional por aqui. Se você não sabe, eu tenho um primeiro canal, se chama Jogo Falado, eu falo mais sobre Santos Futebol Clube e Seleção Brasileira, mas aqui a gente trata sobre todos os principais campeonatos europeus e sul-americanos também, às vezes, futebol brasileiro mesmo em si, mas aqui é com foco mesmo no futebol europeu. E de seleções também, não podemos esquecer disso. Mas enfim, o que eu tô falando da tarde de sonhos hoje, né? Hoje à tarde, aliás, começou de manhã, né? Para falar o tempo cronológico certo, né? Começou de manhã a decisão, né, da última vaga da Championship, né, do acesso à segunda divisão inglesa, entre Sheffield United e Sunderland, né? Foram jogos ali. A Championship, para quem não sabe, né, só para explicar, é a segunda divisão do campeonato inglês, que tem como sistema, né, são 24 times no campeonato, os dois primeiros sobem direto, do terceiro ao sexto tem confrontos ali entre eles, e o campeão desse pequeno quadrangular, né, que não é exatamente um quadrangular, que são confrontos diretos ali, o terceiro, o campeão, né, o terceiro colocado no geral, sobe para a Premier League também. Esse ano o campeão foi o Leeds com 100 pontos, o Burnley foi segundo com também 100 pontos, mas foi ali no saldo de gols, né, a diferença. O Leeds teve até uma campanha com mais vitórias também, mas o Burnley teve menos derrotas, por exemplo. O Burnley só perdeu 2 vezes em 46 jogos, 2 vezes. O Leeds perdeu 4, mas a pontuação igualou e aí, né, como eu falei, no saldo o Leeds foi campeão. Enfim, para os playoffs foram Sunderland. Aliás, na ordem, né? É que eu falei o Sunderland foi o campeão desses playoffs, mas foi o Sheffield o terceiro, o quarto Sunderland, o quinto Coventry e o sexto o Bristol City. Ainda outros clubes tradicionais ali, o Blackburn ficou em sétimo, o Millwall ficou em oitavo, o West Bromwich ficou em nono, o Middlesbrough ficou em décimo. Todos esses clubes você já ouviu na Premier League recentemente, né? Até outros que já passaram pela Premier League foram piores, né? Por exemplo, o Hull city faz tempo que não está na Premier League, mas é um clube, né, que atingiu a Premier League numa época que a Premier League estava se tornando mais popular, né? Terminou em 21º, só um acima do rebaixamento. O Queen's Park Rangers foi 15º, o Watford até pouco tempo estava na Premier League, foi 14º, enfim, é um campeonato bem tradicional ali. E por isso ele é tão competitivo também, né? É bom falar isso, né? E aí a gente teve nas semifinais, né, esses confrontos ali, o Sheffield bateu o Bristol por 2 vezes por 3-0, né, então avançou a final aí com todos os méritos. O Sunderland bateu o Coventry por 2-1 e depois empatou em 1-1 e aí avançou para a final. E nessa final, né, nessa final do playoff, é em jogo único, né, é bom pontuar, as outras são em ida e volta. Essa final, ela aconteceu, né, em um confronto único, no Wembley, que é considerado, né, certamente você viu hoje as páginas do Twitter aí publicando sobre isso, mas é verdade, que é um dos jogos mais valiosos, né, do mundo, porque rende uma premiação ali de 200 milhões, eu acho que é de libras, alguma coisa assim, porque é o acesso, mas considerando a premiação, e é um jogo que é muito mais visto e tudo mais, enfim. Né. E hoje os Black Cats, né, que é o apelido do Sunderland, conseguiram esse acesso, com essa bela vitória por 2-1, que saiu assim nos acréscimos, né? Um gol, é muito bonito inclusive o gol, que sai do jovem Tom Watson, né? Já no finalzinho do jogo, estava com 7 de acréscimo, né? Ou seja, ia até o 97. O gol dele saiu aos 95, 94 e alguma coisa. Até teve mais acréscimo depois disso, tudo mais, né? Mas enfim. E é curioso, ele é um jovem, né, que ele foi comprado pelo Brighton, né, tá emprestado aí pro Sunderland, ele é das próprias categorias de base do Sunderland, tem 18 anos ainda e certamente vai ter, acho que mais oportunidades, né, ali no Brighton no futuro próximo, né, o Brighton pagou 12 milhões de libras por ele, de euros, aliás, desculpa, mas enfim, e aí termina, né, com a
E foi de virada, tá? Quem abre o placar é o Sheffield, né? O Sheffield que vocês lembram, estava também na temporada passada na Premier League, né? Primeira divisão. Enquanto o Sunderland está há um tempo já na segunda divisão, o Sunderland chegou a cair para a terceira. Se você já viu na Netflix, né, tem o Sunderland Till I Die, né, que é uma série mostrando os bastidores do Sunderland e tal. Caiu para a terceira divisão, depois volta para a segunda, enfim. O outro gol foi até do jovem, o Mayenda, né, Eliezer Mayenda, que é um jovem espanhol, inclusive, que surgiu no Sochaux, né, da França, foi para o Sunderland e tudo mais. Então, assim, é um time que sempre, nesses últimos tempos, precisou apostar muito em jovens e conseguiu montar um elenco em que tem vários jogadores dessa como é que eu posso dizer? Dessa característica, né? A média de idade do Sunderland não é nem de 23 anos, é 22 anos e 9 meses, para vocês terem noção. Tem muitos bons jovens jogadores ali, às vezes até jovens que você sabe que na Premier League não vão conseguir se destacar porque é um nível físico diferente, um nível de experiência diferente, mas que dentro de um trabalho muito bem feito pelo Régis Lebris, né, que é um técnico francês, que inclusive nunca teve uma grande carreira, ainda é jovem, ele iniciou a carreira no Lorient da França, no Sub-20, depois passou pelo Lorient B, pelo principal, e nem teve uma grande campanha, por exemplo. E aí o Sunderland resolveu apostar e conseguiu aí esse acesso, fazendo uma boa campanha, né? Uma temporada que ele foi contratado em julho do ano passado, então completou aí um ano, nem ainda, né? Vai completar um ano no clube. Enfim, então mostra como às vezes esse trabalho sendo feito de uma forma, ao mesmo tempo que paciente, uma forma que precisa entender o momento, né? E eu acho que os dirigentes entenderam um pouco disso. Paciente porque estava muito tempo fora da Premier League, mas ao mesmo tempo entender que não adiantava fazer desesperos, tinha que passar por um processo, caiu para a terceira divisão, Série C, falando aqui no Brasil, Série C. Então eu acho que você tem essa necessidade de um entendimento do contexto. E o Sunderland conseguiu isso hoje. E a festa da torcida foi um negócio absurdo, brilhante. Esse final de semana a gente teve outras festas. O Napoli sendo campeão italiano também foi lindo demais, enfim. E aí, cara, você vê o quanto é importante, né, esse tipo de situação, esse tipo de entendimento e o quanto um campeonato pode trazer de alegria para um time tão sofrido, né? Uma torcida tão sofrida como foi, por exemplo. E culmina numa tarde dos sonhos, né? O Sunderland, para quem não sabe, é ex-campeão inglês. Obviamente foi antes da era da Premier League, né, que começa em 94, 95, temporada 94, 95, né? A última vez foi lá atrás, na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial, faz muito tempo, mas foi. O campeonato inglês é o mais antigo do mundo, né? Entre ligas nacionais, né? O mais antigo é a própria Copa da Inglaterra, que o Sunderland também é bicampeão. É um clube muito tradicional, já venceu a própria segunda divisão 5 vezes, claro, é um clube meio ioiô. A terceira divisão já venceu uma vez e não foi recentemente não subiu primeiro. Então, mas para vocês verem como faz parte, né, o entendimento, como faz parte o dirigente entender o contexto. E claro, muitas das vezes você vê como os jovens jogadores que estão buscando oportunidades e tal podem ser uma boa peça, né? Claro que no Sheffield, inclusive, também tem um time muito interessante. O técnico é o mesmo, é o Chris Wilder, né? Há um tempo já, o inglês que tem passagem pelo Watford, pelo Middlesbrough, enfim. E ele já está um tempinho já no final, desde dezembro de 23, novembro de 23, enfim. Já está um tempo no Sheffield, ele que acaba caindo com o time, mas não foi por culpa dele. E agora quase sobe, né? Um trabalho de longevidade aí, que a direção deles também vai mantendo. E tem bons jogadores também, né? Tem bons jogadores, tem jovens jogadores. A média de idade do elenco é de 25 anos também, não é um elenco velho nem nada. Hoje, por exemplo, teve um brasileiro. Se você lembra, o Vinícius Souza, né? O conhecido como Vinição, né? Ele era jogador do Flamengo, né? Surgiu no Flamengo aqui. Passou pelo Lomel, pelo Espanhol emprestado. O Sheffield compra ele em 2023 também. E ele faz boas. Ele já foi bem na Premier League, né? Ano passado, na temporada passada. O Lomel da Bélgica, não falei o Lomel, não falei o time. Mas, e esse ano também fez mais uma boa competição. Enfim, é um jovem de 25 anos, inclusive. Se o clube brasileiro quiser investir, é uma boa aposta, inclusive. É um clube endinheirado, tá?
Mas é um trabalho de continuidade que, inclusive na Inglaterra, eu acho que às vezes é muito bem entendido. E se em certos clubes isso acaba não acontecendo, clubes de lá da Inglaterra mesmo, que acabam dispensando treinadores em oportunidades erradas, em alguns clubes também esse trabalho de progressão, né, de um trabalho longevo, é muito bem entendido. Mas enfim, termina, eu acho que... Eu não quero falar que foi justo para uma torcida e injusto para outra, mas uma torcida tão sofrida igual a do Sunderland merecia essa classificação. Claro que agora chega um mundo completamente diferente de Premier League, um mundo em que por 2 anos seguidos, as últimas 2 temporadas, os 3 que subiram caíram, então vai precisar se adaptar muito, especialmente financeiramente, ao mundo que é a Premier League, que é muito mais competitivo que a Championship. E o outro lado da tarde de sonhos, que não terminou em sonhos também, é a final da Copa da Alemanha, né, entre Arminia Bielefeld e Stuttgart, né? O Arminia, para quem não sabe, jogou a Bundesliga há pouco tempo também, eu não vou lembrar a temporada exata, eu vou olhar aqui rapidinho, mas esse ano, e teve algumas quedas, né, recentemente caiu, foi 21-22 a última vez que jogou a Bundesliga. E aí teve algumas quedas, infelizmente caiu até para a terceira divisão, esse ano foi campeão da terceira divisão, subiu para a segunda ainda, mas, ou seja, muito longe do nível mais alto da competição, né, que é, obviamente, a Bundesliga. Ano passado tinha feito inclusive uma campanha muito ruim na terceira divisão, terminou em 14º e esse ano foi campeão aí com sobras merecidamente, vai disputar a segunda divisão agora. E chegou na final da Copa da Alemanha eliminando vários clubes de primeira divisão, o que foi um feito assim a se louvar, tá? Porque poucos clubes tinham eliminado alguns outros, né, da primeira divisão, como o próprio campeão alemão, era o campeão alemão atual, que era o Bayer Leverkusen. O Arminia eliminou o Leverkusen. E era o campeão da Copa da Alemanha também, o Leverkusen, né? Foi inclusive campeão alemão e da Copa da Alemanha, se eu não estou enganado. Se eu estou falando besteira, vou até olhar aqui, mas eu acho que eu não estou falando besteira não. Acho que foi o campeão, não foi? Calma aí. A final do ano passado foi, isso mesmo, Leverkusen e Kaiserslautern, né? Enfim, eliminou o campeão alemão e o campeão da Copa da Alemanha merecidamente, jogou fases aí em que eliminou o Freiburg, por exemplo, o time que tem tido temporadas recentes muito interessantes, eliminou o Union Berlin, eliminou o Hannover, todos os times tradicionais, né? Mereceu muito chegar à final. Não foi como se tivesse chegado na final porque pegou só um caminho muito fácil e bateu um time grande ali sem querer. Não foi, realmente foi muito bem. Eliminou o Werder Bremen nas quartas de final, por exemplo. Eliminou times bons, times interessantes. E chegou em uma final. E o que me admirou muito nessa final, né? O Stuttgart também mereceu, tá? O Stuttgart bateu o Augsburg, bateu o Leipzig, bateu grandes times também, foi melhor mesmo. E é um time que, se nessa temporada não foi tão bem, ano passado, inclusive, começou a emplacar alguns bons jogadores na primeira divisão, na seleção, desculpa. Emplacou bons jogadores, inclusive o Ângelo Stiller, volante especulado no Real Madrid, por exemplo. Jogador que, é muito interessante, ainda tem seus 23 anos, emplacou o Mittelstadt também, lateral na seleção. Recentemente teve a convocação do centroavante. O centroavante eu nem conhecia, para falar bem da verdade, o que fez o primeiro gol, vou até olhar aqui o nome dele, Nick Woltemade, fez o gol hoje também, emplacou ele na última convocação aí da Alemanha, parece que vai atuar por lá, ele que tem seus 17 gols nessa temporada, enfim. Uma equipe que vem de bons anos competitivos, apesar desse ano não ter ido tão bem, mas mereceu chegar onde chegou aí. Mas o que me admirou o Stuttgart era franco favorito, claro, óbvio, né? Um time de primeira divisão contra um time de terceira, não tem como, né? Um Davi também, que fez gol hoje, convocado também para a seleção recentemente, Denis Undav. Era franco favorito, tudo bem. Mas antes do Stuttgart abrir o placar, o Arminia tem uma chance muito clara de gol, que o Noah Joel manda na trave, né? Manda na trave uma chance da pequena área, um cruzamento rasteiro, e 2 minutos depois o Arminia erra numa saída de bola e o Stuttgart faz o gol. Então, assim, uma sensação, vai ficar uma sensação, claro, provavelmente na cabeça dele vai ficar esse lance percolando ali por muito tempo, né? Mas o que me chamou muita atenção foi a coragem do Arminia para jogar. O Arminia tentou sair jogando, foi bola no chão. Óbvio que no final até acabou tendo mais posse, né? No final do jogo o Arminia terminou ficando mais com a bola do que o Stuttgart. Mas era normal se jogasse mais se defendendo. Mas assim,
tentou propor o jogo, tentou ser agressivo. No final da partida foram 6 finalizações no gol do Arminia, 5 e 1 na trave, né? E 7 do Stuttgart, por exemplo. Foram 15 para o Arminia e 14 para o Stuttgart de finalizações gerais. A posse ficou mais para o Arminia, mas aí o Stuttgart também fez 3-0 no primeiro tempo, largou um pouquinho, né, e tudo mais. Mas foram gols assim de muito contexto, né, muito específicos. Um erro de saída de bola, um contra-ataque de um escanteio, e aí o Arminia se lançou ao ataque com razão, tá? Porque eu entendo, né? Tava perdendo por 2-0, você tem que fazer o quê numa final, né? Então foi para cima, acabou tomando outros gols, tomou o terceiro no primeiro tempo, o quarto no segundo. Do Miliot, né, que fez 2 gols nessa partida, e aí depois até faz 2 gols ali, né, já pro final do jogo, aquele meio que um desespero, mas não acabou dando em nada, infelizmente. E digo infelizmente porque eu tava torcendo pro Arminia, tá? Eu queria muito que o Arminia fosse campeão. Mas enfim, eu acho que mostra como trabalhos bem feitos podem chegar longe, né? E muitas das vezes sem abrir mão de suas convicções. Perdeu, mas é óbvio que era uma coisa fácil, né, de você olhar. Poxa, é um time de terceira divisão, gente, chegando numa final, terceira divisão, chegando contra um time que jogou a Champions League. Sabe, olha a diferença de nível que esses clubes têm. Enfim, e eu acho que é só parabenizar a grande campanha que fez o Arminia e também entender que contextos e alegrias podem acontecer de forma diferente. A torcida do Arminia fez uma baita festa, uma festa incrível, mas que no final deu para entender que não dava para chegar lá, né? Foi a 4ª vez que times de terceira divisão chegaram na final da Pokal, né, que é a Copa da Alemanha, e nenhum deles tinha feito gol, né? Hoje o Arminia fez gol, quebrou essa escrita, não foi campeão, não conseguiu, mas conseguiu fazer gol, o que já é muito difícil. Então é só parabenizar mesmo. Eu acho que é um negócio assim de uma capacidade incrível desse trabalho, e parabenizar o Stuttgart também, que foi campeão merecido. Enfim, tarde de futebol alternativo por aqui. Não sei se você chegou a assistir algum desses jogos, mas se assistiu, comenta aí o que você acha. E sobre alegrias também que podem se acontecer no futebol. Claro que o título é o ápice, é o auge, todo mundo quer ser campeão. Mas viver uma história para um time igual o Arminia, por exemplo, eu acho que isso é bem interessante e é bem justo também. Que se entenda o lado do torcedor de fazer uma festa, mesmo perdendo uma final de 4-2, por exemplo. Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Guardião Futebol Internacional. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!